Saudações, hoje é 27 de outubro de 2022, há 3 dias do segundo turno, e eu estou perfeitamente ciente das condições que estão se dando os eventos mais recentes com essas alegações pretensamente golpistas do governo Bolsonaro. Eu não pretendo comentar isso, há muito material interessante por aí, eu recomendo em especial TV Coyote e o canal Cuidado Brasil, que é o canal do Thiago Espíndola, que é o mesmo do Verdade Concreta. Então, a minha função aqui é outra. A minha função é fazer uma análise um pouco mais aprofundada e não apenas deste fenômeno que está ocorrendo agora, mas de um fenômeno geral daquilo que estou chamando aqui de deterioração cognitiva. Como que ocorre um processo que leva as pessoas a passarem a obstinadamente defender o irracional, se apegar à irracionalidade, se contradizer insistentemente e se arvorar de defensoras de uma causa sagrada, de uma causa nobilíssima, pela qual ela está disposta a praticar todo e qualquer tipo de iniguidade. Esse é um fato que ocorre nos mais diversos grupos ideológicos, nas mais diversas searas do pensamento, mas eu acho que o bolsonarismo representa isso de uma forma muitíssimo clara, e eu já analisei em várias situações aqui, e já argumentei por que considero o bolsonarismo uma forma de doença mental. Existe uma argumentação para isso, claro, por uma analogia, claro, mas que ele funciona exatamente como isso. Eu já falei muito sobre a questão dos problemas que nós temos assim de deterioração cognitiva, especialmente a questão das distorções de sentido, onde você transforma substantivos em adjetivos, mas falta dar uma visão mais sistemática de como que ocorre esse processo, e é exatamente o que eu pretendo fazer agora. E para a gente entender como é que ocorre um procedimento que leva uma pessoa inicialmente normal a se apegar de uma forma extremamente rígida a uma irracionalidade evidente, uma irracionalidade da qual ela tem consciência em algum nível, a gente precisa dar vários passos para compreender um processo gradativo, né? E a gente tem que ter um ponto de partida inicial, porque o ser humano, sendo um ser de propriedades racionais, o que vem a ser essa racionalidade e o que é intrínseco a ela, para que a gente compreenda por que você tem que eliminar determinados princípios, determinados fundamentos, determinadas regularidades, para você atingir um determinado nível de irracionalidade. Claro, essas pessoas não vão deixar de ser racionais em algum nível. A questão é que você passa a defender propostas, a defender posturas que flagrantemente contradizem a realidade factual, contradizem a si próprias, e ainda assim o indivíduo insiste em sustentá-las. Como que funciona esse processo de alienação da realidade? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem em mente é qual é o fundamento primário da racionalidade. E é uma coisa que é capturada especialmente na disciplina da lógica, que você tem aqueles 3 princípios básicos, né, que são chamados de princípio de não contradição, princípio de identidade e princípio de terceiro excluído, que são apenas formas variadas de se referir a uma mesma realidade fundamental, que talvez seja mais interessante chamar de princípio de consistência. O que vem a ser a consistência, que é basicamente a não contradição? É basicamente dizer que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, no mesmo sentido, né? E quando você fala no princípio da identidade, de uma certa forma é um modo invertido de dizer isso, que uma coisa só é igual a ela própria. Ela não pode ser igual a uma outra coisa, porque senão ele estaria sendo e não sendo ao mesmo tempo. E quando se fala no princípio do terceiro excluído, que é o que gera mais confusão, é que dizer que determinadas situações, quando você estabelece determinados valores de verdades em afirmações lógicas, elas podem ser apenas verdadeiras ou falsas. Não existe uma terceira opção. E aí tem que ter muito cuidado para você não levar isso para situações onde se trata de situações complexas, onde você não tem apenas uma afirmação fulcral, você tem, na verdade, várias coisas misturadas. Não é disso que se trata. Não é coisas absolutamente espúrias de você chegar a ou você é meu amigo ou você é meu inimigo, ou você acredita no que eu estou dizendo, ou você... Essas coisas estudando, não é nada disso. É você reduzir a questão a um nível bem fundamental, onde não há possibilidade de haver uma terceira opção. Ou seja, mais uma vez, é porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E tudo isso fica muito mais fácil quando nós ilustramos com exemplos muito evidentes, onde a gente deixa situações claras. Por exemplo, eu estou em Brasília, entenda, Brasília é cidade do Distrito Federal, né?
Eu não posso estar e não estar em Brasília ao mesmo tempo. Eu não posso estar em Brasília e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, porque senão eu estaria e não estaria em Brasília ao mesmo tempo. Claro, tenha muito cuidado com as delimitações. Não vamos ficar com situações limítrofes, do tipo eu ir na fronteira entre uma coisa e outra e pôr um pé de um lado, um pé no ar, mas eu estou e não estou ao mesmo tempo. Isso aí são situações limítrofes. Mas estou falando que onde eu estou agora, eu estou totalmente inserido dentro de uma região que eu posso chamar de Brasília, ou de Distrito Federal, ou de Brasil, ou seja, eu não estou em regiões limítrofes. E eu também é num sentido pleno. Não é dizer que eu estou aqui em Brasília, mas a minha cabeça está lá em Belém do Pará. Não, não é nada disso. A gente tem que deixar as coisas bem claras, bem consensuais, para não haver possibilidades de sofismas, aquelas situações onde misturam-se sentidos diferentes para você tentar driblar determinadas afirmações, que normalmente é feito por interesses secundários. Agora, é preciso deixar muito claro que a mente humana reconhece espontaneamente essa questão. Reconhece intuitivamente o princípio da consistência. Todo mundo, se você não tem essa capacidade de reconhecer isso espontaneamente, você simplesmente não dá nem para chamar de ser humano. É absolutamente deslocado. Na realidade, mesmo a pessoa visivelmente insana ainda tem algum grau de apego, pelo menos em algumas situações, a esse princípio. Não tem como removê-lo completamente. Quando a gente vai falar de pessoas que estão em condições de sanidade limítrofe, é porque ela fica, em algumas situações, violando esse princípio. Mas até para ela poder violar esse princípio, ela tem que ter algum apego a ele em um outro sentido. Você está um exemplo perfeitamente mundano, completamente desassociado de qualquer âmbito de reflexão intelectual mais profunda. Vamos, por exemplo, o marido telefona para a esposa em casa e diz que vai chegar mais tarde porque está numa reunião lá da empresa e está todo mundo reunido, todo mundo tem que comparecer. A esposa ouve aquilo, depois descobre que o colega de trabalho, que faz parte da empresa, faz parte da equipe, não chegou em casa junto. Aí ela fica desconfiada. Ele diz, você não disse que ia ter uma reunião com todo mundo? Ele diz, sim, estou na reunião, mas o fulano está aqui. Ela percebeu uma contradição. O sujeito estava dizendo que estava numa determinada reunião de todo mundo, mas uma pessoa que faz parte da equipe não está lá. Ela percebeu essa contradição. Ele não pode estar lá e não estar ao mesmo tempo. Aí o sujeito que vai fazer vai tentar corrigir a afirmação. Não, mas não sei o quê, mas ele teve que sair mais cedo. Então, aí ela faz. Então é o seguinte, passa o telefone para alguma outra pessoa aí. O que eu quero deixar claro é que as pessoas sempre reconhecem quando se entra em contradição. Quando alguém se contradiz, quando alguém faz uma afirmação que pressupõe essa questão de estar e não estar ao mesmo tempo, todo mundo reconhece isso como uma falha. Pode ser que você não tenha nenhuma evidência empírica de um fato, nenhuma prova, nenhuma coisa assim mais clara, então você vai colher o depoimento de alguém. Esse depoimento tem que ser consistente. Como é que você sabe que uma pessoa necessariamente está mentindo quando ela se contradiz? E todo mundo entende isso, todo mundo é capaz de perceber isso. É aquele momento onde, para voltar ao exemplo, essa esposa vai falar, caba safado, para de ficar dizendo besteira, explica essa história direito. Porque todos os seres humanos entendem essa situação. E o cara que está tentando mentir também entende, então fica tentando salvar, dar uma explicação convincente, tentando consertar, remediar a situação, porque no fundo ele também entende que ele não pode se contradizer. E aí é que vem os primeiros elementos que nos permitem entender como que as pessoas vão driblando a questão da contradição. Quando você se contradiz, uma das primeiras coisas que você pode fazer para tentar se defender é mudar o foco da afirmação. É dizer que não era exatamente aquilo que você tinha entendido. Para voltar ao exemplo ali, não, mas eu não quis dizer que é necessariamente uma reunião presencial, pode ser uma reunião onde alguns participam por telepresença. Então é uma forma de você tentar remediar, você tentar mudar o foco. A gente faz isso o tempo todo, até porque frequentemente você está cometendo erros. Nós somos seres que temos esse princípio da consistência subjacente à nossa mente, a nossa mente cognitiva funciona assim, mas somos seres falhos e é exatamente até mesmo esse princípio que nos permite detectar os nossos próprios erros. E quando nós nos pegamos em erro, ou pegamos outros em erro, nós vamos tentar de uma certa forma corrigir esse erro, alterando a afirmação. Então, para voltar no exemplo anterior, que eu posso dizer que eu estou aqui
em Brasília fisicamente, mas eu posso estar falando com uma pessoa em outro lugar do mundo, então de uma certa forma, em parte eu também estou lá, porque estou prestando atenção, ou seja, eu mudo um pouco o foco da afirmação. Eu digo, não, mas não é exatamente isso que eu quis dizer, mas é num outro sentido, então eu vou mudando o sentido, eu vou mudando o tempo, então você vai adaptando as coisas para que você permita que uma afirmação que você fez anteriormente não seja flagrada como uma contradição, é uma alteração de sentido. E nós fazemos isso o tempo todo, viu? O tempo todo, porque nós cometemos erros e raramente nós assumimos esse erro, nós preferimos readaptar as nossas afirmações. E se você fizer uma análise honesta de si mesmo, é difícil um dia que você não faça alguma coisa parecida, quando você comete uma gafe, quando você diz alguma coisa assim inapropriada, às vezes quando você diz alguma coisa que soou ofensiva, aí você pega e diz, não, mas não era isso que eu queria dizer. Então a gente está o tempo todo fazendo essas reformulações, alterações de foco. Por quê? Porque para respeitar o princípio da não contradição, para sermos consistentes, a gente prefere corrigir as nossas afirmações para que elas não sejam contraditórias. Uma outra forma de você tentar driblar este problema é você apelar para a redefinição. Você evita ou foge das consequências de uma contradição simplesmente redefinindo os termos que você estava utilizando. Para citar um exemplo irônico, né? Aqui perto, na cidade aqui do lado, existe um prostíbulo que é um barzinho e o nome é No Trabalho. Então, assim, qual que é o objetivo é óbvio, né? O marido poder dizer para a esposa que estava no trabalho, que é o nome do estabelecimento em questão, né? Ou seja, aquela coisa que antes era o local onde ele de fato trabalhava, passa a assumir um outro sentido. Então você vai jogando com nomes e alterando as definições das coisas para você tentar se manter dentro de uma narrativa minimamente consistente ou aparentemente consistente. Vamos então focar agora na questão mais específica do bolsonarismo, porque ele fornece um exemplo muito bom para você entender isso. Por exemplo, o bolsonarismo tem como um dos seus pilares fundamentais o anticomunismo. Então ele tem a questão da ameaça comunista. Em primeiro lugar, o que é comunismo? Que eu já tenho um vídeo específico para isso, mas é muito fácil de definir. Comunismo pressupõe a abolição da propriedade privada. É um sistema político-social onde você simplesmente não tem as pessoas que têm uma propriedade exclusiva sobre, ao menos no sentido de grandes contingentes de terra, de grandes empresas, prédios, coisas enormes assim. Né? Aí o sujeito vai e diz que o PT foi um governo comunista. É bom, mas tá, teve abolição de propriedade privada no governo do PT em algum nível? Não, não teve absolutamente nível nenhum. Então você tem que redefinir o conceito. Eu não estou apenas mudando o enfoque, por exemplo, da questão de. Não é exatamente no ambiente da empresa, pode ser envolvendo as pessoas da empresa. Não, eu estou mudando o conceito de empresa. Então tem uma distinção aí. Isso pode ser feito em alguns níveis assim razoáveis, como por exemplo, você amarra um conceito no outro que lhe é muito próximo. E voltando a essa temática, você pode dizer então, não, mas o PT pode não ter sido comunista, mas ele foi socialista e o socialismo visa levar ao comunismo. Tá, mas o que é o socialismo? O socialismo pressupõe pelo menos a socialização dos meios de produção. Teve alguma socialização de meios de produção no PT? Não. Teve reforma agrária? Reforma agrária é um caso típico. O que aconteceu em Cuba depois da Revolução? Simplesmente expropriaram as terras dos grandes fazendeiros e redistribuíram para a população. Elas passaram a ser em parte estatizadas e depois foram comunizadas. Isso aconteceu em todos os países onde houve revoluções socialistas. No caso do PT, houve uma reestatização das empresas que foram privatizadas? Não. Teve alguma estatização? Não. Pelo contrário, continua havendo, ainda que em grau bem menor, algumas privatizações ou ao menos algumas concessões. Então não há socialismo em sentido absolutamente nenhum no PT. Então o que você vai fazer para sustentar a afirmação? Você vai ter que redefinir o conceito de socialismo. E você pode ir num nível um pouco mais próximo. Tá, mas o socialismo geralmente pressupõe uma presença muito forte do Estado, uma série de situações de regulações. Houve algum grau disso aí no governo do PT? Aí sim. Só que também há um grau disso em qualquer outro governo. Então você tem que você notou que você não apenas está redefinindo, você está indo além, você está começando a expandir o conceito, e esse é o terceiro elemento. Veja só, o primeiro foi mudança de foco, você simplesmente move a afirmação de um ponto para outro, substitui um conceito pelo outro, e você dá uma alterada assim. O segundo é redefinir o termo, você está pegando um termo assim, que a princípio tem uma definição mais restrita, você aplica uma outra definição,
Inicialmente pode ter ser uma definição um pouco mais próxima, mas à medida que você vai ficando insustentável, você tem que ir ampliando a redefinição e você acaba simplesmente expandindo. Ela vai deixando de ser uma coisa específica e passa a ser uma categoria. Nesse exemplo mais claro, você pode pegar vários exemplos reais de experiências socialistas, né, que nós temos em grande parte na China, que dependendo do modo do enfoque, algumas pessoas vão afirmar ou negar, ou na Coreia do Norte, ou no Vietnã. Só que você tem experiências muito distintas, e alguns elementos socialistas em alguns países que a princípio são capitalistas, porque tem uma presença muito forte do Estado, tem um estado de bem-estar social, ainda existem empresas públicas, inclusive nos Estados Unidos, ou seja, tem uma amálgama de várias coisas aí que te permite ir alterando, alargando o conceito. O problema é que à medida que você vai alargando isso para que a sua afirmação inicial faça algum sentido, você vai acabando esvaziando, porque o objetivo de uma definição não é definida, delimitar o espaço relativamente restrito, para que aquele conceito seja uma coisa e não outra, para que ele não seja uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Quando você abre demais, ele deixa de ser um conceito. Ele pode passar a ser, na melhor das hipóteses, uma categoria de conceitos. E aí você começa a estender esse assunto para vários níveis que são absolutamente intrínsecos à realidade. Não há como não ter uma presença estatal, órgãos estatais, fiscalizações, regulamentações, até mesmo dentro do âmbito plenamente privado, tem órgãos de controle, tem coisas que não têm uma função exatamente econômica, tem vários níveis de regulamentação. O que significa que a sua afirmação original de que o PT foi um governo comunista, depois socialista, deixou de fazer sentido. Você vai alargando, alargando, alargando. Então, para que você mantenha alguma coisa nesse sentido, e aí eu já estou apontando para esse processo gradativo de degeneração, você tem que ter alguma coisa que te permite ainda fazer uma conexão mínima com aquilo ali. E quando você vai alargando cada vez mais uma categoria de coisas, vai ficando muito abrangente, uma única coisa que ela pode ter em comum, uma impressão subjetiva. Você simplesmente pode pegar uma categoria de coisas que você está reprovando e você está começando a associá-las a um conceito que originalmente era bem restrito, mas foi cada vez sendo mais alargado. O que está acontecendo aí? Ela está perdendo a sua capacidade substantiva e está sendo reduzida a uma única coisa que pode ser realmente aplicada a uma categoria infindável de coisas. Isso é um adjetivo. É assim que ocorre o processo de adjetivação de conceitos originais que acontece o tempo todo. O pessoal à esquerda está fazendo isso com o fascismo. O fascismo deixou de ser um substantivo que se remete a algo claro. Ele virou um adjetivo para coisas ruins. E é aí que está, mais uma vez, o anticomunismo bolsonarista. São coisas que você não gosta, mas como elas são ruins, você associa a alguma coisa original. Bom, se você tem uma percepção mais sofisticada do assunto, você já deve ter notado que já há uma contradição ainda mais profunda aí, né? Porque se você não conseguiu demonstrar que determinada coisa se deu na realidade devido a um problema de definição, e você foi alargando, 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 até que aquilo ali esvaziou completamente de sentido, então a sua afirmação inicial está errada, ela é contraditória, aquilo ali de fato não se deu. Como é que você vai tentar salvar isso? Nesse caso aí, basicamente, reduzindo aquele conceito a um adjetivo. O que é um adjetivo? Gramaticalmente é alguma coisa que altera o substantivo. É uma coisa que, etimologicamente, está junto de, mas ele tem essa propriedade de modificar o substantivo. Só que você ainda pode manter algum grau de correlação entre substantivo e adjetivo associando. O que eu estou falando é que com o tempo a substância original se perde e fica apenas aquele conceito vago, aquela qualidade subjetiva do adjetivo. Mas vamos recapitular. Partindo do pressuposto de pessoas razoáveis, originalmente razoáveis, como é que você passa por um processo de degeneração? Todos os seres humanos, em suas condições normais, reconhecem o princípio da consistência, sabem que eles não devem se contradizer. Mas como é que você vai entrando em contradições e tentando salvar essa contradição? Você vai primeiro mudando o enfoque das suas afirmações, posteriormente você vai redefinindo os conceitos, você vai alargando um campo. Até um certo nível, isso é defensável. Até porque, frequentemente, as definições que nós usamos para inicialmente estabelecer determinadas relações, às vezes são falhas.
Então elas precisam mesmo ser redefinidas. Às vezes nós estamos dando enfoques errados. Às vezes, de fato, nós estamos tratando coisas específicas como se fossem gerais e vice-versa. Então, às vezes, é preciso sim abranger. Então, tudo isso são processos normais. A questão é quando isso vai saindo da medida, isso vai além do critério de razoabilidade. E quando essa situação vai indo cada vez mais longe, o resultado final é o esvaziamento da substância de algo, ou seja, da substantivação, e vai se transformando na adjetivação. Essa adjetivação é essencialmente passional, especialmente nesse caso. É claro que tem adjetivos que cumprem outras funções, mas nesse caso ela embute um julgamento moral, ela é emocional, então ela está sempre associada a uma paixão, no sentido emocional, uma passional, no sentido forte. E esse processo passional percorreu todo esse procedimento, ela estava em princípio desde o começo. No começo ela serviu apenas para você provocando alterações da sua percepção, para você tentando fazer associações. Depois, ainda que algumas delas tenham se revelado falsas posteriormente, mas ela apela a outras, até que chega um ponto que você esvazia completamente, não só a substantividade, mas a sua própria racionalidade, porque você chega numa situação onde não tem mais nada de verdadeiro ali. Talvez tenha alguma coisa ou outra, pelo menos não tem o suficiente para garantir o mínimo de consistência das suas opiniões. Mas aquela impressão subjetiva está lá o tempo todo, ela nunca se esvazia. Aí você mostra muito claramente como a emoção é mais primordial do que a razão, isso não tenha dúvida, ela é uma base muito mais forte, ela permanece, é difícil você superá-la. Na verdade, você só consegue confrontar uma emoção por si, ou com outra emoção, ou com um processo extremamente profundo, ascético, de uma espiritualidade muito mais elevada, de você superar, neutralizar a emoção, mesmo que é uma coisa que é para poucos, para santos praticamente. A relevância dessa questão emocional é porque ela deixa uma marca indelével. Por exemplo, como é que você começa um processo de convencer uma pessoa de alguma coisa que antes ela não estava preocupada, ou às vezes até ela tinha uma opinião totalmente diferente. Como é que você faz para mudar a opinião dela? Você pode fazer isso, claro, mostrando uma série de realidades factuais que ela desconhece e a orientando e para que ela perceba a coisa de uma forma diferenciada. Você também pode fazer isso mentindo de uma forma deslavada. Por exemplo, você vai fazendo conexões emocionais entre determinadas afirmações. Você, por exemplo, chega para uma pessoa e decide difamar uma outra pessoa e você conta que ela fez uma coisa horrível. Aquela coisa horrível te gera uma sensação extremamente desagradável. E isso fica associado àquela pessoa. Posteriormente, alguém pode chegar e dizer, não, isso aí é mentira. E você pode até atenuar. Mas se você faz isso uma, duas, três, mentindo, simplesmente fazendo uma série de associações, de modo que você só de ouvir falar naquela pessoa, você já começa a ter ou daquele movimento, daquela ideia, ou naquela empresa, ou naquele grupo, você já começa a ter uma reação passional fortíssima. Depois de um determinado tempo, mesmo que você demonstre que tudo aquilo ali que foi falado era mentira, às vezes a emoção fica. Porque a emoção, ela é real, de um modo ou de outro. Então, olha, as razões que te deram foram falsas. Foi uma razão falha. As evidências que tiveram foram falsas, mas a reação passional que ela gerou, aquela reação foi verdadeira. Por que você acha que o bolsonarismo mente tanto? Por que ele é uma indústria monumental do que se chama hoje de fake news? E aí eu apelo para a sua experiência pessoal, porque não é possível que você já não tenha vivido isso. Situações onde você pega um bolsonarista falando, ele vai te dar 5, 6, 10 razões lá porque ele pensa da coisa. Você pega e mostra que cada uma delas é falsa. Todas são mentirosas. E o que acontece? Ele se corrige? Não. A opinião fundamental dele permanece a mesma, mesmo quando você demonstra que tudo aquilo ali que ele apresentou para embasar aquela opinião é falsa. Porque ele já não é mais uma questão racional, é uma questão puramente passional. E aí eu sempre cito aquele negócio que volta e meia eu estou levantando aí, que é situações que eu já vivenciei de pessoas que chegam num determinado contexto e contam uma mentira deslavada. Aí você pega e demonstra que aquilo ali é falso. E o que acontece? Ela vai num outro contexto e conta a mesma mentira. E se ela for desmentida lá, pega essa mentira e vai num outro lugar contar a mesma mentira. E ela sabe que isso é falso. Por que ela faz isso?
sabendo que a questão é falsa. Porque passionalmente ela está tão investida de uma certeza de que aquilo ali é uma coisa ruim, que acredita que é justificável mentir para combater aquela coisa. Ela está convencida que ela está combatendo o mal. Qualquer coisa em nome desta guerra é válida. No amor e na guerra vale tudo, não é? Mesmo mentir, mesmo fraudar. Mas aí você vem a questão, mas por que ela acha que aquilo ali é mal? Por que aquilo ali é ruim? Porque ela foi informada de uma série de coisas que a levaram àquela sensação. Mas aí você vai e mostra que tudo ali que foi mostrado é falso. E não adianta. A sensação, a convicção está lá. Permanece intocada. Quando você chegou nesse nível, já era. A degeneração é terminal. Você já não é capaz mais de dar uma resposta racional, uma justificativa para as suas convicções. Elas são uma emoção pura. E quando você está nesse nível, qualquer coisa é válida. Ou seja, você distinguiu o mundo entre o bem e o mal. Essa distinção é irracional, até porque não tem como não ser irracional. E a essa altura dos fatos, você já está tão imbuído daquilo e tão convicto daquilo que você já não é mais sensível à racionalidade. E o bolsonarismo está nesse nível. E a questão que nos resta agora é como que esse componente é evocado, por que ele é jogado. E ele não é jogado por acaso, porque dificilmente, eu acho que impossivelmente, alguém passa por esse processo de uma forma totalmente espontânea. Ela é provocada. Ela é vítima de quê? De manipulação. E é aí que nós vamos entrar na parte final. Veja só, para voltarmos à temática do comunismo, né, que é meio que indelével dessa situação, quem é que tem a perder num processo efetivo de ainda não pretenda aniquilar a propriedade privada, tem no mínimo a pretensão de fazer algum grau de redistribuição de propriedade, como por exemplo uma reforma agrária. Uma reforma agrária não quer dizer que necessariamente vai deixar o proprietário das terras na miséria, mas ele vai tirar pelo menos parte daquelas terras e redistribuí-las. Ou, por exemplo, no caso de uma estatização, nós tivemos várias estatizações, frequentemente na forma de nacionalizações ao longo da história. Por exemplo, a primeira foi no Irã, quando o Irã pegou as plataformas de petróleo que foram montadas lá pela Inglaterra e nacionalizou, passou para eles. Em todos esses casos, essas nacionalizações sempre envolveram a indenização dos proprietários originários. Eu não creio que haja exceção nesse caso, pelo menos nessa questão da plataforma de petróleo. Até quando ocorreu aquela nacionalização da refinaria da Petrobras na Bolívia, mesma coisa, o Brasil foi indenizado. Se essa indenização é suficiente, não vem ao caso. Mas o fato é que, só estou querendo pontuar que as pessoas que foram vítimas, entre aspas, desse processo de nacionalização, elas não foram despojadas das suas riquezas, caíram na miséria. Elas perderam alguma coisa sim, mas elas não tiveram nunca em situação, mas nem perto de ter suas condições existenciais minimamente ameaçadas. Se o sujeito tem 10 bilhões de dólares, você vai e confisca 9, você acha que esse sujeito vai passar fome, vai ficar sem ter onde morar? Não, por favor. Isso você poderia confiscar 9 bilhões 990 milhões, ainda assim as condições de vida dele não estariam de forma nenhuma afetadas. Talvez vai ter que ter um jatinho um pouco mais barato, talvez tenha que ter um iate um pouco menor, mas vamos, perdão da ironia aqui, né? O que eu quero deixar claro é que as pessoas ameaçadas por esses processos, os grandes proprietários, eles em si não têm as suas condições existenciais, nem mesmo os seus luxos estão ameaçados, mas ainda assim eles têm um apego, claro, um apego às suas riquezas, às suas fortunas. Se há um processo desses em curso, um processo que, por exemplo, que nem tem nada a ver com o processo revolucionário, por exemplo, uma coisa que está em discussão agora no Brasil, tributação de grandes fortunas. Você acha que a tributação de grandes fortunas vai deixar milionário pobre? Não, isso vai tirar alguma coisa que na maioria das vezes é insignificante para ele. Na verdade, é o equivalente a você pagar aquilo que todas as pessoas sofrem no dia a dia. As pessoas mais pobres estão sujeitas a tributações, quer seja no consumo ou de outras formas, que retiram uma parte daquela riqueza que elas têm. Isso acaba com elas? Não. É ruim, mas não acaba. A ideia é simplesmente aplicar a mesma coisa proporcionalmente a quem tem muita grana, porque no Brasil, quem é muito rico paga proporcionalmente muito menos imposto.
Enquanto uma pessoa pobre, até um assalariado, tem aí uma carga tributária que tira 10, 20% do seu dinheiro, uma pessoa, multimilionário, isso não tira nem 0,1% das riquezas que ele tem. É tudo praticamente isento. Aí o que você faz? Vamos falar em tributação de grandes fortunas. Aí o pessoal lá em cima pode não gostar, mas o que eles fazem? Eles vão dizer, não, gente, não, vocês não vão tributar minhas fortunas não, porque eu não quero perder... Eu quero ter os meus 10 carros de luxo, eu não quero ter só 9. Eu quero ter esse casarão gigantesco aqui, outro lá na praia, outro no Rio de Janeiro, outro não sei o que. Não, eu quero ter as minhas 5, 6, 7, eu não quero ter só 6. Ele vai dizer isso? Não, ele vai tentar convencer quem não tem nada, que é a maioria, de que aquilo ali também é ruim para elas. Então o que ele vai fazer? Ele vai mentir, não tem outra forma. Como é que alguém riquíssimo vai convencer a maioria da população que ele não deve ceder absolutamente nada da riqueza dele em prol daquelas pessoas? Ele vai ter que inventar alguma maluquice para convencer essas pessoas que isso é ruim. E é aí que está a grande perversidade do sistema. Ele vai fazer isso mentindo, ele vai fazer isso apelando para a emoção. O bolsonarismo, como a maior parte das formas de anticomunismo, ou qualquer coisa desses movimentos, não passa dos subprodutos de grupos elitistas muito ricos que manobraram para convencer grandes parcelas da população a defender os seus interesses. E quando você faz isso de uma forma evidentemente farsesca, apelando a toda forma de manipulação, toda sorte de fraude, toda forma de mentira, não tem como a pessoa que é vítima e se deixa levar por essa manipulação não se degenerar, é impossível. Você tem que começar a defender o seu próprio prejuízo. Essas pessoas estão, de forma clara, nós acabamos de ver o Paulo Guedes dizendo que vai desindexar o salário mínimo da inflação. Aconteceram várias coisas que evidentemente estão lesando as pessoas. Nós temos uma das gasolinas mais caras da história, nós temos as condições de inflação péssimas, tudo isso está diretamente prejudicando o infeliz. O que ele faz? Continua defendendo o bolsonarismo. Eu estou falando de gente que circula com carros, com perdão da palavra, fudidos, caindo aos pedaços, com lá adesivo de Bolsonaro. Não é gente que tem grandes fortunas para serem confiscados. Dá para entender que a pessoa que realmente seria prejudicado numa mudança de contexto, como esses que se beneficiaram largamente, esse pelo menos está agindo de uma forma racional, ainda que imoral, em defesa do seu próprio interesse. Mas nós estamos falando de gente que está agindo contra os próprios interesses. Claro que vai haver exceções, existem alguns motivos legítimos aí também, porque você pode não gostar de determinadas características dessas políticas neo-esquerdistas horríveis, que é fato, mas até isso é meio complicado, porque o que há de pior também foi mantido dentro do bolsonarismo, para o qual eu tenho um vídeo mais específico, eu não vou entrar nesse assunto de novo. O que eu estou querendo colocar é que é muito difícil, se não impossível, especialmente para as pessoas mais pobres, defender o bolsonarismo de uma forma racional. Não tem mais jeito. Ele já se afundou num grau de depravação cognitiva, de depravação mental, de depravação moral, que a única coisa que você pode fazer na defesa dele é mentir, acreditar na mentira, replicar a mentira, e você pega e mostra para esse indivíduo que aquilo ali é falso, e não adianta. Ele já está corrompido por todo esse processo que eu expliquei aqui, que não é o único, tem outros elementos aí. Eu não toquei em nada nas questões simbólicas, mas assim, para não deixar totalmente vago, quando eu estou falando dessa cognição do princípio de não contradição dessas operações todas, eu já estou falando de símbolos, sabe? Porque a mente humana funciona com representações da realidade que ela apreende perceptualmente, gera uma cópia mental, e depois as concepções que ela faz internamente para gerar representações de coisas mais abstratas e que vai gerando conceitos puramente mentais, e tudo isso funciona a nível simbólico. Geralmente, quando fala em questão de símbolos, são coisas que, de uma certa forma, ativam representações diretamente no cérebro por meio apenas de imagéticas que você pode utilizar para fazer manipulações muito sofisticadas também. Mas isso aí já gera um assunto um pouco mais amplo. O que eu quis pincelar aqui é basicamente uma descrição mais detalhada de um processo que eu estou frequentemente me referindo aqui, dando algumas pinceladas, apontando alguns elementos, mas faltou fazer um encadeamento mais claro, mais direto, mais amplo, mais profundo. E eu espero ter feito em grande parte aqui, que nem de longe esgota o assunto, poderia dizer uma série de outras coisas. Eu foquei muito na questão do anticomunismo, mas é bom deixar claro que ele é apenas uma parte desse processo. Tem vários níveis, tem vários outros elementos envolvidos aí. Algumas coisas que nem têm uma
relação direta com o comunismo. Por exemplo, tem a questão da corrupção, né? As inúmeras acusações de corrupção que foram feitas contra o PT e que a imensa maioria delas não tem o menor fundamento. Algumas têm, mas especialmente no caso do Lula, sabe que todos os processos contra ele foram anulados. Porque esses processos não têm fundamento, não tem uma base clara. Eles cometeram erros processuais. Se eles cometeram erros processuais é porque eles não se sustentam. Sem contar os mais de 20 outros nas quais ele foi absolvido. Mas isso faz diferença para o indivíduo, para o antipetista, que constitui grande parte do bolsonarismo? Não. Porque ele tem certeza. O que o Monark disse outro dia? Ah, mas ele é corrupto. Ele é corrupto, sim. Diz que ele é corrupto. Não, eles eliminaram todos os processos. Eu não tenho nenhuma evidência, mas eu sei que ele é corrupto. Tá nesse nível. Mas eu espero que tenha servido para que leve a gente a refletir mais e, o mais importante de tudo, isso não é exclusivo do bolsonarismo. Isso pode acontecer conosco nesse mesmo momento. Inclusive, isso pode nos acometer até mesmo contra o bolsonarismo. Quando a gente começa a vê-lo, todos os bolsonaristas, todos como se fossem fenômenos assim, de forma totalmente reprováveis, que a gente para de pensar sobre eles. E a gente também não pode cair nessa mesma categoria. Porque vamos admitir, volta e meia, alguns deles têm uns pontos, umas colocações relevantes, tem algum fundo de verdade. O próprio Bolsonaro, se você tiver a paciência de ver o Bolsonaro falando, na verdade ele parece melhor do que normalmente o que dizem dele. Então tem que ter esse cuidado. Aliás, é uma coisa que o PT não aborda mais. Mas Bolsonaro ainda é melhor que o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma coisa muito pior. É o que se criou em torno dele, em grande parte, a revelia dele. Eu estou dizendo isso há anos, eu disse isso antes da primeira eleição dele, que o fenômeno que se construiu em torno dele é muito pior do que a figura em si. Eu disse isso no vídeo lá, Bolsonaro, o mito e o homem, o político. Então a gente tem que ter cuidado para que esses processos degenerativos não nos atinjam. E quando você vai na direção, a posição, você vai ver na esquerda, você vai ver muita coisa braba nesse sentido. Feminismo é quase que todo assim também, é um processo degenerativo monstruoso. Mas eu não vou me alongar mais por aqui. Tem outras questões que a gente poderia levantar posteriormente. Eu espero que isso tenha atendido a um propósito, que a minha função como filósofo é fazer as pessoas refletirem mais profundamente, indo além dos fenômenos mais diretos, mais superficiais que estão se dando na realidade agora. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 27 de outubro de 2022. Muito obrigado por sua atenção.